O estranho caso do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde, ou Senhor Hyde. A primeira vez que foi publicada foi em 1886, pela editora Longman. E um fato muito curioso é que já no seu primeiro ano de lançamento, ela atingiu um feito de 30 mil cópias vendidas. Se a gente parar e analisar que foi no ano de 1886, onde nem todas as pessoas tinham acesso à leitura ou à alfabetização, então realmente é um fato bem interessante, o que significa que é uma história muito boa. Essa edição que eu tenho aqui, ela é da editora Príncipes, capa mole, tem uma paginação muito boa, não sei se vocês conseguem ver. A tonalidade da página é num tom mais amarelado, não é aquele branco vibrante, então ele não vai incomodar você pegar para ler um pouco mais, de forma mais contínua, né? Um tempo a mais, assim. Apesar de que é uma história bem curta, né? Em um dia você consegue fazer a leitura dela. Essa edição que eu tenho aqui mesmo, ela tem 96 páginas a história. Mas vamos lá. A história, ela gira em torno do advogado, o Dr. Utterson. O Dr. Utterson, ele é um amigo de infância de um outro personagem que vai aparecer. Na verdade, dois outros personagens. Um deles, que é o de maior relevância, é o Dr. Jekyll. É um médico muito renomado na cidade, na alta sociedade, e ele tem uma moral muito boa. E o outro é um outro médico também, mas de menor relevância. Apesar de que tem um fato, uma pequena parte no livro, que vai ser crucial o depoimento dele. Mas vamos lá. Em um certo dia, o Dr. Utterson caminhando com outro personagem, que é um parente dele, meio distante assim, ele tinha o hábito de fazer essa caminhada. E ele escuta desse amigo um depoimento de uma cena horrenda que esse amigo dele presenciou. E onde um certo homem tromba com uma criança. Então ele descobre que este homem é um protegido e está como beneficiário do testamento do seu amigo, o Dr. Jekyll. Alguns outros acontecimentos depois e algumas pequenas curiosidades aí ao longo da história, né? O Utterson chega a confrontar o Dr. Jekyll, porque ele quer saber quem que é essa pessoa, se ele está sendo coagido a colocar o nome dele no testamento e coisas desse tipo. E tem uma frase que me impactou bastante. Ele chega e diz pro Dr. Jekyll, o Utterson diz ao Jekyll nesse confronto. Eu vou ler aqui para vocês. Ah, meu pobre velho Henry Jekyll, se alguma vez li a assinatura de Satã sobre um rosto, foi sobre o de seu novo amigo. Então é bem estranho. O Hyde, né, agora partindo sem contar muito spoilers assim, o Hyde seria o lado mal das pessoas, o lado primitivo, a personalidade assim, mais maligna, malvada, que não tá nem aí com as consequências, que não liga para as consequências dos seus atos em si. E esse livro aqui, ele me trouxe um questionamento, né, um pensamento sobre a dualidade do homem, né, a questão que nós temos sobre o bem e o mal. Por quê? Eu acredito, mas isso é uma opinião minha, que todo homem ele tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Cabe a gente decidir qual a gente vai alimentar mais, qual a gente vai dar mais ênfase, né? Então, se nossas atitudes forem voltadas mais para atitudes malignas e coisas assim, nós seremos os seres humanos maus.
se forem atitudes boas, seremos seres humanos bons. E fora isso, uma outra questão que me pegou bastante sobre esse livro foi a... Agora eu vou dar um pouquinho de spoiler, mas foi sobre a poção que o Dr. Henry Jekyll tomava. E em vários momentos, até tem uma carta que o Utterson recebe, né? Que ele chega a ler, e o Dr. Jekyll ele comenta que, na verdade, não é uma carta, é um diário, onde ele marcava toda vez que ele tomava essa poção. Foram centenas de vezes que ele tomou essa poção, mas leia o livro para você saber certinho o porquê. E voltando, ele tá marcando que toda vez que ele toma a poção acontece alguma coisa, mas em alguns momentos vem a palavra dobrar. Mas dobrar o quê? No caso, ele dobrava a dose da poção que ele tomava. Aí eu tive uma reflexão com o quê? Com a questão das drogas, porque querendo ou não, essa poção que ele tomava era uma droga em si. E a respeito do vício, do descontrole que acontecia. Então, é um livro que pode ser uma história, um romance, né? Uma história mais tranquila para ser lido assim. Só que se você olhar com um pouquinho daquele olhar mais crítico, mais analítico, você vai conseguir captar essas pequenas analogias, esses ensinamentos que tem no livro. Eu recomendo muito a leitura, tá? Eu já li ele, comprei ele, paguei muito baratinho na época, tudo, menos de R$ 15 pela Amazon e tudo. E eu recomendo, que foi uma história que me marcou bastante. E ele é um livro, depois que eu li, que eu fui buscar a história, ele é um livro que é considerado um clássico da literatura. E eu tinha uma visão totalmente diferente, né, sobre o médico e o monstro. Até porque em alguns filmes que eu já assisti, algumas referências assim, nunca me veio na cabeça que o monstro poderia ser do jeito que é escrito aqui na história original. Uma outra curiosidade que eu vou deixar para vocês é que muitos personagens que está presente na cultura pop, no nosso dia a dia, né, em si, ele foi baseado nessa história. Vou citar alguns deles. Acho que o mais famoso, o mais conhecido seria o Hulk da Marvel, aquele personagem verde, fortão, criado pelo Stan Lee, né? Um outro que eu gosto bastante, que eu tenho certeza que vocês conhecem também, seria o Duas Caras, aquele vilão do Batman, que teve metade do seu rosto queimado por ácido. E eu achei fantástico, eu não tinha feito essa ligação, essa referência. Mas, mais uma vez, recomendo o livro. Esse é o primeiro do canal. E vou deixar o link aí na descrição para vocês, para quem tiver o interesse em estar adquirindo um livro, tá bom? E para que vocês possam, com essa leitura, evoluir lendo. E um abraço. Se gostou do vídeo, deixa o like no canal, curta, compartilha, tá bom? Um abraço, até mais.